Bom dia. Salmo 75. No Salmo de hoje a gente vai ver sobre posicionamento. Se o Salmo de ontem, que foi o 74, falou sobre os constantes ataques que Deus e o seu povo têm sofrido, os lugares de culto, os objetos sagrados e por aí afora, o Salmo de hoje vai nos falar então qual tem sido o nosso posicionamento diante de um mundo que constantemente rejeita tudo aquilo que se relaciona com Deus. Perceba como diz o texto, ele começa da seguinte forma: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Perceba que esse verso primeiro eu posso fazer dentro da minha casa, no meu quarto, sem ninguém estar sabendo. Então, com relação ao verso primeiro, eu posso fazer e ninguém saber, mas não é esse ainda o teor do Salmo 75. Perceba que ele vai continuar. Verso 2, pois dissestes, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Agora olha o 3, vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Ou seja, ainda que todos ao meu redor se prostrem, eu permanecerei de pé, eu permanecerei firme. Você se lembra daquela história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados numa fornalha quente? Ali o rei Nabucodonosor falou, olha, quem não se prostrar diante de mim, eu lanço na fornalha. Todo aquele povo caiu prostrado e eles ficaram de pé. E ainda disseram mais, se Deus quiser me livrar, ele me livra. Também se não quiser, não há problema. Mas perceba a firmeza e posicionamento, ainda que todos tenham se prostrado, eles permaneceram de pé. É disso que está falando o texto. Olha o que mais ele fala. Digo aos soberbos, não sejam arrogantes, e aos ímpios, não levantem a vossa força. Perceba, ele diz, ele não se cala, ele apresenta suas razões, o que ele pensa, o que ele entende, o que ele sente, o que ele vive, ele apresenta, ele fala. Ele não se constrange. Você se lembra que Martin Luther King, uma vez ele falou que o que me incomoda não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Nós que conhecemos a Deus, precisamos falar sobre Deus. Precisamos levar essa mensagem, porque se aquilo que eu carrego não me faz querer dividir e compartilhar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque o Deus que impactou e mudou a história do mundo, mudou a história de cada um de nós, se eu não carrego em mim algo suficiente para que eu tenha o desejo de impactar outras vidas, de levar para outras pessoas atendendo aquilo que ele mesmo nos orientou, que era de pregar o evangelho a toda criatura. Alguma coisa está errada. E aqui nesse texto nós vemos esse posicionamento firme, aonde o salmista está dizendo, eu digo aos soberbos e eu digo aos ímpios. O texto continua, não levantem altivamente a vossa força, nem falem com insolência contra a rocha. Olha o que ele está dizendo. Ele não vai permitir que alguém fale com insolência contra a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. E nós temos visto isso acontecendo nos dias de hoje com tanta frequência. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma cheio de mistura. Esse cálice lá no livro de Apocalipse vai dizer que aqueles que optarem por uma vida sem Deus, quando chegar o grande dia do juízo final, Deus vai ter um cálice preparado para cada um deles. Por fim, o texto vem ali no verso 9. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Quanto a mim, exultarei para sempre, para sempre. Percebe a firmeza, o posicionamento? Isso vai gerar impacto nas nossas vidas, mas também daqueles que nós amamos perto de nós, dos nossos familiares, do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Todos eles, ao ver a nossa firmeza em andar com o Senhor, vão guardar essa informação e principalmente os nossos filhos serão profundamente impactados pelas decisões e pelas firmezas que nós tomamos. Por quê? Porque eles estarão olhando para nós como exemplo. Eles vão ver o seguinte, puxa, por que o meu pai e a minha mãe têm essa firmeza? Quem é esse Deus? E naturalmente, crescendo nessa casa, eles vão ser impactados por essa verdade, por essa vida e por esse caminho. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.